A paz do Senhor, pessoal. Aqui é assim, ó. A gente escuta o canto dos pássaros ao vivo e a cores. Eu tô aqui no terraço da casa, na frente próximo da linha do trem, próxima à avenida, barulhento, sabe? E olha o barulhinho dos pássaros. É coisa linda, né? Amém. Pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pessoal, Jesus Cristo, ele faz milagre. Jesus Cristo faz milagre. Quando você toca o nome dele, quando você toca nele, ele faz milagre. Quando você toca em Jesus Cristo, acontece alguma coisa. Quando você toca em Deus, alguma coisa acontece. Se você tocar em Jesus, alguma coisa vai acontecer. Acontece, sim. Eu vou entregar aqui uma palavra. Lucas 8, do 43 ao 47. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastava com os médicos todos os seus haveres. E por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla de seu vestido e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? Disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrou-se ante dele. Declarou-lhe diante do povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarará. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Pessoal, eu tenho testemunhos de milagres de Deus para contar. Testemunho de milagres, de cura, milagres fortes, milagres grandes para contar. Pessoal, quando eu tinha uns 23 anos atrás, mais de 23 anos atrás, eu me converti em 2000. Eu tinha alguns meses na igreja, eu tinha alguns meses convertido, uns 6 ou 7 meses convertido no Evangelho do Senhor, em 2000. E eu fiquei sabendo que uma sobrinha minha, pequenininha, tinha uns 7 ou 8 anos. Ela tinha uns 7 ou 8 anos. A Jéssica, e filha da minha irmã mais velha. Ela estava com uma doença muito rara que ninguém, eu, por exemplo, particularmente nunca ouvi falar no Piauí, entendeu? Na minha terra, na minha cidade, entre os parentes, aquele problema de saúde. Aquelas manchas brancas que saem no corpo, aquelas manchas que fazem a pessoa ficar com a pele branca, que faz a pessoa ficar branco. Fica todo branco, entendeu? Fica com a pele toda manchada de branco, os cabelinhos, as pernas, os bracinhos dela, as perninhas, uma perninha já estava quase toda branca, o braço, os cabelinhos, os cílios, as pestanas, entendeu? Estava branco. E eu fiquei sabendo do que estava acontecendo. E eu, nova convertida, pessoal, nova convertida. Eu fiz um propósito com Deus. Falei do meu jeito, falei da minha maneira, falei como eu podia, falei o que tinha no meu coração, falei a verdade com Deus. E falei com o Senhor que eu ia fazer tudo para que ela fosse do Senhor Jesus Cristo e o Senhor curasse ela. Eu ia fazer tudo para ela ser do Senhor Jesus. Ela era do Senhor Jesus, entreguei ela ao Senhor Jesus Cristo e falei que ela seria dele. E eu ia fazer tudo para ela se converter. Ela era para ele, ela era dele, se ele curasse ela. E em 2007, eu fui em Parnaíba, no Piauí.
Mas antes disso eu já sabia, já tinha falado. Ela já estava curada. Curada, curada mesmo, curada, com a pele linda. A pele totalmente curada. Entendeu tudo? Curado totalmente. Quando Deus faz alguma coisa, ele faz completa, né? Ele não deixa mancha, ele não deixa sinais, ele cura total, né? Foi o primeiro milagre que eu vi na minha vida, pessoal. Foi o primeiro milagre que eu vi na minha vida de cura, na minha conversão. Foi o meu primeiro milagre da minha conversão de cura que eu vi na minha vida. Foi da minha sobrinha. E em 2021, eu fiquei sabendo que meu pai tinha perdido a memória. Ele não conhecia mais dinheiro, ele não conhecia as pessoas, ele não sabia o nome de ninguém, ele não falava ninguém pelo nome. Ele não falava com ninguém pelo nome, não chamava ninguém pelo nome, não conhecia ninguém, não conhecia nada. Ele tinha perdido a memória. E eu fiquei, sabe, daquele jeito quando eu descobri que meu pai estava doente. E eu fui para o Piauí em 2021, no início do ano, em fevereiro. E eu fiz um propósito com o Senhor. Eu falei com Deus que se o Espírito Santo de Deus estivesse na minha vida, e se a palavra de Deus estivesse valendo, eu ia sair de lá com a cura do meu pai. Só saí de lá com a cura do meu pai. E eu fui pro Piauí, pra casa do meu pai, lá em Parnaíba, no Piauí. E eu fiquei 30 dias. Eu fiquei 30 dias dentro de casa. Todos os dias eu acordava, eu fiz um propósito, 30 dias, todos os dias eu acordava em jejum. Dobrava o joelho, pegava e me ungia da cabeça até os pés. E me ungia todos os cômodos da casa, todos os compartimentos da casa, todas as portas, todas as janelas. Foi Deus que colocou no meu coração, eu senti esse desejo. Foi o propósito que eu fiz com Deus. Ungia todas as portas, todas as janelas, todos os cômodos da casa. Minha mãe e meu pai, eles viam eu fazendo isso. E ungia ele, da cabeça até os pés, ungia a cabeça dele, ungia as mãos dele, ungia o coração, ungia a mente, ungia a cabeça, no meio da cabeça, ungia os olhos dele, ungia os ouvidos, ungia ele os pés, ungia ele dessa maneira, todos os dias, de jejum quando acordava, de manhã. Eu ungia ele dessa maneira e ungia a minha mãe também, né, claro. Todos os dias, eles lembram disso, eles sabem disso. 30 dias, pessoal, 30 dias, todos os dias eu fazia isso. Ungindo meu pai dos pés à cabeça e profetizando, e ungia a casa também, todas as portas da casa, e profetizando que a cura entrasse naquela casa, que a cura de Deus, que a cura que Deus fala na Bíblia Sagrada entrasse ali. E eu só saía dali com a cura do meu pai, eu só saía dali com meu pai curado. E eu ungia ele dessa forma e ungia as portas, profetizando. Eu quero a cura daquela casa, a cura da vida do meu pai. E que eu exigia a cura do meu pai curado. Pessoal, eu saí dali 30 dias, eu fiquei 30 dias dentro de casa esse propósito. Todos os dias. Ficava de joelho todos os dias, 3 horas por dia, 7 horas por dia, de joelho dentro de casa. Clamando ao Senhor Deus pela cura do meu pai e pela vida do meu pai e da minha mãe. E com 30 dias eu comprei minha passagem de volta. E meu pai estava já me chamando pelo nome, ele já me chamava pelo meu nome, ele olhava para mim e me chamava pelo meu nome. Ele já olhava para mim, conversava comigo, falando meu nome e conversando comigo, dentro de casa. E já ia para padaria na esquina, sozinha. Ele estava indo já na padaria sozinha, comprar pão. Ele ia de manhã comprar pão sozinha, entendeu? Levava o dinheiro, comprava pão, voltava. Ficava na calçada, em pé, conversando com os vizinhos, batendo papo com os vizinhos, com os meninos, os garotos que ele viu nascer. As meninas, entendeu? Conversando normalmente. E meu pai ficou lá curado. Ficou curado. E depois daquele dia eu vi, meu pai ficou de pé. A cura chegou na vida do meu pai, na mente dele. O óleo da unção da cura entrou na mente, no intelecto, no subconsciente dele. O óleo da unção da cura entrou na alma dele, entrou na mente, entrou na cabeça, entrou dentro do ser dele, entrou no coração dele o óleo da unção da cura. E meu pai foi curado. Pessoal, foi o segundo milagre que eu vi de cura na minha família. E alguns meses atrás, há uns 3, 4 meses atrás, eu conversei com eu fiquei sabendo que a minha irmã mais velha, a Ivonete,
A minha irmã mais velha estava com câncer. E o estado de saúde dela era grave. Estava feio a coisa. Quando eu escutei falar, ela mesma me disse. A minha irmã falou para mim. Eu fiquei sabendo depois pela boca de outras pessoas. Primeiro pela boca da minha irmã, da outra minha irmã. Mas depois pela boca dela mesma. Eu liguei para ela e ela mesma falou. E foi rápido, ela foi no médico, o médico falou que ela fez os exames, ela falou que estava com câncer, e naquela mesma semana o estado dela se agravou. Estava inchado o seio dela, entendeu? Estava grande e cresceu, ficou vermelho, estava difícil de alguém conseguir ver, alguém conseguir olhar para ela. O estado dela estava duro, difícil. Quando ela me falou e quando ela me explicou e me mostrou, a partir daquele dia, eu não consegui mais falar, eu não conseguia mais ouvir, eu não conseguia ouvir a voz dela, eu não conseguia mais falar com ela. Eu pedi a minha outra irmã para falar com ela e pedia a minha irmã para perguntar sobre ela, para conversar com ela mesmo, falar para minha irmã, falar com ela e conversar com ela e perguntar sobre ela. Eu não conseguia mais falar. Eu não sou a pessoa certa, pessoal, para cuidar de alguém que está doente. Aldeni, eu não sou a pessoa certa para cuidar de alguém que está passando mal. Eu não sou a pessoa certa para cuidar de alguém que está em aflição. Eu não tenho estrutura. Eu não tenho estrutura. Eu não gosto de velório. Eu não vou em velório. Você sabia disso? Eu não gosto de velório. Não gosto de velório. Eu não gosto de ir para o hospital. Eu não tenho estrutura para isso. Entendeu? E Deus sabe disso. Deus me conhece. Eu não sei como foi que Deus me... Eu não sei como foi que Deus me fez. Foi Ele que me fez. É só Ele que sabe quem eu sou, né? É só Ele que me conhece. Eu sou uma pessoa que... Aldeni, eu nunca, até hoje, né, 26 anos no Evangelho, eu nunca vi alguém conseguir fazer espiritualmente as coisas que eu faço no Espírito. Eu nunca vi, até hoje, ainda não conheci alguém, eu ainda não consegui até hoje conhecer alguém que consiga fazer as coisas, por exemplo, jejuns que eu faço. Não conheço ninguém que consiga fazer. Eu nem falo para ninguém, para não escandalizar ninguém, para as pessoas não se escandalizar, ou não achar que eu estou mentindo, ou para não ficar mal, para não estragar as coisas, entendeu? Eu prefiro não falar nada para ninguém. Mas Deus me dá graça e força para fazer jejuns que só é Deus, só Ele. Eu nunca vi ninguém fazer, mas Deus me dá força para fazer. Então, no Espírito, eu sou... Deixa o trem passar. O trem está passando aqui. O trem está passando aí. Aleluia. Eu não sei como é que Deus me... Eu não sei. Eu sou forte no Espírito. Deus me fez ser forte no Espírito. Eu sou forte no Espírito, mas da carne, eu, Aldeni, coitada de mim. Eu, Aldeni, na carne, pessoal, eu não tenho estrutura para nada. Eu sou mole, eu sou fraca. Eu acho que eu morro também se a pessoa, entendeu? Qualquer coisinha, por qualquer coisa que eu vejo, eu tremo, eu passo mal, entendeu? Eu desmaio. Eu não consigo ficar de pé. Eu tenho que sentar, minhas pernas não aguentam tremendo, eu passo... olha, eu não consigo, eu sou fraca, eu não aguento ver ninguém doente, eu não aguento ninguém sofrendo, eu não aguento ver ninguém em aflição, eu não tenho estrutura. E no Espírito, Deus me fez forte. Jesus me fez forte no Espírito. E na carne, eu como Aldeni, minha filha, não conte comigo. Eu como... Deus. Eu como Aldeni, não conte comigo. Não conte comigo que eu não tenho estrutura. Eu sou fraca, fraquíssima. Eu não tenho, entendeu? Força, eu não tenho força. A minha força é no Espírito. A minha força é no Espírito. Como na carne, como ser humano, eu não tenho força. Na carne e no Espírito eu não tenho força. Deus. E eu levantei uma campanha de jejum, de oração pela vida da minha irmã. Pessoal, o trem, tá? Eu tô aqui na frente, eu moro aqui quase em frente ao trem, em frente à estação de trem. E quando o trem passa, é assim. Ali no trem.
E quando eu fiquei, depois daquele dia, eu entrei num propósito com Deus imediato. Não falei nada para ninguém, não comentei nada com ninguém, não disse nada com ninguém, nada para ninguém, inclusive nem para ela, nada para ela. Eu só falei para ela a verdade. Eu só falei para ela a verdade. Eu falei que Deus, eu não chorei para ela ouvir. Eu só falei para ela que Deus ia curar ela e que Jesus Cristo tinha poder para curar ela. Falei para ela que o meu Jesus Cristo, o meu Deus que eu servia, tinha poder e capacidade suficiente para curar ela total. Dei alguns exemplos para ela e falei para ela que Jesus Cristo tinha poder e ia curar ela. Para não se preocupar. Falei para ela, Deus me deu força para falar com ela naquele momento e eu falei para ela não se preocupar. Para ela ficar tranquila, para ela ficar em paz. Eu falei para ela assim mesmo, Ivonete, fica tranquila, fica em paz. Jesus Cristo vai te curar. Eu falei, não se preocupa que Deus, Jesus de Nazaré, o meu Deus que eu sirvo, o Deus que está na minha vida, se Ele estiver ainda na minha vida, estiver na minha vida até o final da minha vida, Ele vai te curar. Eu mandei forte, mandei pesado para ela e falei, não se preocupa não fica preocupado, não fica pensando em nada, não fica pensando besteira, nada, apenas pensa uma coisa, tenha certeza, Jesus vai te curar. Eu falei muita coisa para ela e muito forte para ela e dei a certeza absoluta para ela que Jesus Cristo ia curar ela. E depois daquele dia nunca mais falei com a minha irmã. E entrei no propósito de jejum, de oração, de clamor, pedindo a Deus pela cura da minha irmã. E não comentei mais nada, nem com a outra minha outra irmã, não comentei nada. E um certo dia, no véspera do aniversário do meu sobrinho, do filho dela mais velho, que é o meu sobrinho mais velho, o primeiro dela, da minha mãe e do meu pai, o Júnior, eu liguei para ele para desejar feliz aniversário. Em janeiro. E depois, só liguei para ele, desejei feliz aniversário, falei com ele, conversei com ele, desejei felicidades, desliguei o celular. E uns 3, 4 dias depois, era quase meia-noite, o Senhor Jesus Cristo falou, quase meia-noite, eu estava quase dormindo, eu estava relaxando, assim, quase dormindo, e o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, o anjo de Deus, bateu aqui no meu braço. Acorda aí. Eu falei, meu Deus. Ele falou, liga para ela. Eu falei, olhei a hora, eu falei, quase meia-noite, faltava 5 para meia-noite. Eu falava, meu Deus, se minha irmã estiver doente, estiver dormindo, não deixa ela acordar com o barulho do telefone. Ajude, faça com que alguém atenda o telefone. Coloque alguém para atender o telefone. Mas não deixa ela atender o telefone. Se ela estiver dormindo, se ela estiver relaxando, não deixa ela atender, que eu não quero incomodar ela. O Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo diz, liga para ela, é para você falar com ela. Não é para ninguém atender, é para você falar com ela. Eu falei, tá bom. Aí eu já levantei e já dobrei o joelho e liguei para ela de joelho dobrado. Eu já liguei para ela e Deus me dê força. Deus me dê graça, me dê força para me falar com minha irmã. Me ajude a falar com minha irmã. Quando eu liguei, o telefone nem tocou. Eu liguei, ela já atendeu. Oi, Aldeni. Eu falei, oi. E eu falei, como é? E aí, tá tudo bem contigo? Ela falou, Aldeni, tá tudo bem. Minha irmã, eu tô curada. Eu falei, o quê? Ela disse, eu tô curada. Eu falei, o que foi que aconteceu? Ela disse, Aldeni, eu fiz os exames de novo. Os médicos pediram, os médicos pediram todos os exames. Ela falou os exames, os médicos pediram todos os exames que ela podia fazer. Ela disse, Aldeni, todos os exames que eu fiz, que deu o câncer, os mesmos exames, eu fiz todos os exames de novo. E não deu nada. E o médico perguntou para mim se eu tinha pedido a Deus um milagre. Eu falei que tinha. E ele disse, então Deus fez um milagre, porque não tem mais câncer. Você está curada, não tem mais câncer. Os mesmos exames que você fez, que deu o câncer, e tá aqui, todos os exames negativos. Inclusive, o seio dela era um câncer no seio. Inclusive, o seio dela já tinha secado. O vermelhão do seio dela tinha sumido. E o inchaço já tinha também secado. O seio dela também já estava normal. Quando ela fez os exames, a doença aparente, a aparência do peito dela, a doença já estava, aparentemente para todo mundo ver, já estava curado. Quando ela fez os exames, já estava desinchado, já tinha acabado o vermelho do peito dela e já tinha
diminuído, já estava o tamanho normal, quando ela fez os exames. Aí o médico olhou e falou, inclusive, na sua pele, na sua carne, já está curado, já não estava assim, estava. E ela disse, não, então, saiu o vermelho, saiu a inflamação e você está curada. Eu falei, você tem todos os exames de quando você fez os exames e deu o câncer, e acusou o câncer? Ela falou, tenho. Você está aí em mãos todos os exames que deu negativo? Ela falou, sim. Eu falei, então, guarda aí. Eu falei, então segura aí, porque eu estou indo aí no Piauí. Eu estou indo para ir no Piauí. E eu mesmo quero ver os exames. Eu mesmo quero ir te ver. Eu mesmo vou te ver aí. Eu mesmo vou ir pessoalmente te ver. Eu vou ir pessoalmente te ver. E tinha dias... naquela mesma semana, eu comprei minha passagem. Eu estou viajando no dia 5 de março. Hoje eu vou viajar dia 5 de março, no próximo mês, né? De 2026. E vou voltar dia 29 de março. Hoje é 15, né? Não, hoje é 16, né? Hoje é 16 de fevereiro. Na próxima semana, né? Praticamente na próxima semana. Hoje é 16 de fevereiro de 2026. Dia 5 de março, no próximo mês, eu estou indo viajar para o Piauí. E estou indo ver a minha irmã. Ver minha família, né? Meus parentes, meus sobrinhos, minhas irmãs, meus parentes, amigos. Estou indo no Piauí. E fazer a obra de Deus também, né? Porque, sem contar com essa vez que eu falei como que eu fui lá para a cura do meu pai, que eu fiquei dentro de casa 30 dias para nos propósito, todas as vezes que eu vou no Piauí, eu prego a palavra de Deus em muitas igrejas. Graças ao Senhor Jesus Cristo. Todas as vezes também eu vou ver minha família, também eu vou fazer obra missionária. Todas as vezes que eu vou no Piauí, eu prego a palavra de Deus em muitas igrejas. Deus abre as portas em pregar a palavra do Senhor em muitas igrejas. Graças ao Senhor Jesus Cristo. Fazendo missões, né? Fazendo obra missionária. E graças ao Senhor Jesus Cristo. Pessoal, eu estou fazendo isso porque o Senhor, Deus, Ele gosta de um coração grato. O Senhor Jesus Cristo gosta de um coração... O Senhor Jesus Cristo, Ele gosta do coração grato. Ele aprova o coração grato. Ele gosta quando a gente agradece Ele e dá testemunho dos feitos que Ele fez. Ele gosta quando a gente dá o testemunho dos milagres que Ele fez na vida da gente. Jesus Cristo gosta disso para fortalecer a fé de outras pessoas. Que tem muita gente precisando do testemunho da gente. Tem muita gente precisando do testemunho da gente. Tem muita gente precisando dos testemunhos do milagre que Deus fez na sua vida. Tem muita gente precisando dos testemunhos dos milagres que Jesus Cristo fez na minha vida. Tem muita gente precisando dos milagres. Ouvir os milagres que Jesus Cristo fez na minha vida, na sua vida. E o Senhor Jesus Cristo, Ele usa os milagres que Ele fez na minha vida, na sua vida, para fortalecer a fé de outras pessoas. Para dar força para outras pessoas também fazer para o propósito. Dar força para outras pessoas também tomar atitude, tomar decisões e colocar a palavra de Deus à prova. Colocar a palavra, o poder de Deus, porque à prova. Porque Deus, Ele manda isso, Ele faz isso. Colocai, aleluia, minha prova. Ele gosta. Ele gosta. Ele gosta. Ele manda você colocar a palavra de Deus à prova, porque Ele sabe que Ele vai responder. Ele sabe que a palavra dele é a boca dele. A palavra de Deus é a boca de Deus. A palavra de Deus é Deus falando. A palavra de Deus é o poder de Deus. A palavra de Deus é o Espírito Santo. É vivo. A palavra de Deus é viva, é verdadeira, é fiel. Não falha. E traz sinais de cura, de milagre, seja qual for o milagre que você estiver precisando. Deus faz milagre. Jesus de Nazaré faz milagre. O Cordeiro de Deus faz milagre. O leão da tribo de Judá faz milagre. O Santo de Israel faz milagre. O Filho de Davi faz milagre. O Cavaleiro do Cavalo Branco faz milagre. O Cordeiro de Israel faz milagre.
O leão da tribo de Judá faz milagre. O Senhor dos exércitos faz milagre. Jesus Nazareno faz milagre. Jesus Cristo de Nazaré faz milagre. Jesus Cristo faz milagre. E olha, pessoal, para fazer milagre, para você ver o milagre de Deus, você só tem que confiar no milagre de Deus. Você só tem que confiar e acreditar em Deus. E saber que Deus faz. Porque até para você usar o nome de Deus, para você fazer, para você ver os milagres acontecer, não é fácil. Até para você usar o nome de Deus para ver os milagres acontecer, não é fácil. Você está pensando que foi fácil fazer isso lá dentro de casa? Pessoal, a minha mãe, ela aceitou Jesus há já alguns anos atrás. Ela aceitou Jesus. Mas a maneira como ela aceitou Jesus foi diferente de como eu aceitei Jesus. No dia que eu aceitei Jesus, eu coloquei tudo que eu tinha do candomblé, que eu era mãe de santo do candomblé, e coloquei tudo da bolsa, dentro de uma bolsa, e fui deixar lá na casa de santo, e entreguei tudo para o Pai de Santo. E tudo que eu ia encontrando dentro de casa, eu ia jogando no lixo. Sem contar que chegou um dia que Deus mandou eu jogar, foi tudo. Minhas roupas, tudo, jogar a casa toda no lixo. Tudo no lixo. Deus chegou um momento que Ele mandou me desfazer, foi de tudo. Para começar tudo do zero. Entendeu? Mas nem todo mundo, pessoal. É assim, o propósito, o processo de cada vida de cada pessoa é diferente. Cada pessoa, Deus tem um jeito de tratar. Com cada pessoa, Deus tem um jeito de chegar até eles. Cada pessoa, Deus tem um jeito de entrar na vida deles. Cada pessoa, Deus tem uma intimidade diferente. Deus tem um tratar diferente de cada um. E a minha mãe, ela é igual, ela se converteu igual a muitos crentes que tem na igreja. A sua igreja, inclusive você, pode ser um desses, igualzinho a minha mãe. E a sua igreja, com certeza, está lotada de crente igualzinho a minha mãe. A minha mãe se converteu alguns anos atrás. Eu fiquei sabendo que ela tinha se convertido, eu saí desesperada daqui do Rio de Janeiro, fui para lá para o Piauí, lá para dentro de casa, feliz da vida, para ver, entendeu? E eu fui decepcionada. E Deus sabe como eu sofri. A minha mãe era daquele crente, assim que ela se converteu, era daqueles crentes, agora já está mais madura, né? Mas assim que a minha mãe se converteu, em 2021, no caso, quando eu fui para lá, ela ainda estava crua. Em 2021, quando eu fui para lá, para a cura do meu pai, ela estava cura. E ela era daqueles crentes que vai para a igreja uma vez por mês no máximo, umas 2 ou 3 vezes por ano, por aí. E quando alguém está doente, vai correndo na mãe de santo, lá da esquina, no pai de santo, na avó fulana, na avó Deltrana, porque é só ela rezar que fica bom rapidinho, fica curado rapidinho. Esse negócio de crente, da igreja, não adianta não, que não serve pra nada. Não adianta não. Vai lá no fulano ali, que é rapidinho lá, a vovó fulana, que é rapidinho, a mãe de santo, da Umbanda. Leva ali que ela reza e rapidinho fica bom. É questão de alguns minutos, já tá curado, já tá bom. Entendeu? Ela fez isso com meu sobrinho. Eu vi o bichinho ficar doente e ela pegou meu sobrinho e eu não pude fazer nada. Ela é minha mãe. Eu estava dentro da casa dela. E ela pegou o bichinho e levou lá para a mãe de santo curar, porque o menino estava doente, a criança estava doente, e indo para a igreja. E de vez em quando ela ia para a igreja e dizia que é crente, que era evangélica. Inclusive até eu fiquei doente lá uma vez, eu nem lembro o que eu tinha, mas era uma coisinha à toa. Era garganta inflamada, era uma febre, era uma coisa, não era nada sério não. Até ela queria que eu fosse, eu falei, o quê? Ela falou, não, eu só tô falando que se fosse, era rapidinho, ficava bonzinho. Só tô te falando que se fosse, era 1 minuto, a dona fulana, ela rezava e ficava bom. Eu tô mandando tu ir, não. Não mandei tu ir, não. Só tô falando que se tu fosse, em 1 minuto que ela rezasse, ela ficava boa. Entendeu? Glória a Deus. Aleluia, glória ao Senhor. E ela era daquele tipo que se eu dobrasse o joelho dentro de casa, eu ficasse orando dentro do meu quarto, ela escutava e batia na porta do quarto e falava que para mim não ficar
ficar daquele jeito dentro do meu quarto, que fazia mal. Isso fazia mal às pessoas, esse negócio de ficar, dobrar joelho, fazer oração forte dentro de casa, faz mal às pessoas. Faz mal a gente. Entendeu? Que Deus não gosta disso não. Ela falando pra mim que Deus não gostava disso não, que esse negócio de ficar de joelho, e clamando, fazendo oração forte, isso fazia mal pra gente. Isso não adiantava nada e fazia mal pra gente. A minha mãe era desse tipo. Eu colocava o rádio, o louvor. Eu colocava o rádio, louvor, dentro de casa, e ficava ouvindo louvor. Ela falava que aquele negócio de ficar ouvindo aquelas músicas toda hora, e aquelas músicas o dia inteiro, fazia mal pra gente. Que aquilo ali não atraía Deus, não fazia Deus fazer nada. Que Deus não gostava daquilo. Que Deus não aceita isso não, que Deus não gostava disso não. Que isso fazia mal pra gente. Dava dor de cabeça, dava problema de saúde, fazia a gente ficar doente. Que aquilo ali não fazia ninguém ficar bom, fazia ela ficar doente. Era aquilo que fazia as pessoas ficar doentes. A minha mãe era assim. Mas não é só minha mãe que era assim não, pessoal. Eu conheço outras pessoas. Eu conheço pessoas, conheço famílias. Eu conheço pessoalmente famílias que vai para a igreja de vez em quando. Que na casa deles, quase todo dia tem um pastor diferente. Quase todo dia tem um diácono, um presbítero, um evangelista, um missionário na casa deles. Visitando, conversando. E eles vão na igreja quando tem festa. Eles vão na igreja de vez em quando passear. Família. A mãe, os filhos vão na igreja de vez em quando. Vão nas igrejas passear, vão na igreja em culto de congresso, de festa, de ter um cantor especial. Eles vão e diz que são crentes. Eles dizem que a família todinha são crentes, que a família inteira são crentes. E eu mesmo vejo eles indo para macumba, quando eles querem alguma coisa. Quando eles querem conseguir qualquer coisa. Algum namorado diferente, alguma namorada diferente, ou tão doente, ou querem um tipo de trabalho diferente, emprego, alguma coisa diferente, eles vão para macumba. A mãe de santo, pedir para a mãe de santo. A mãe de santo pedir pelo trabalho deles, pedir pela mulher que eles querem, o homem que elas querem. A velha, mãe e as filhos. Eu conheço famílias assim, e não é só uma não. Entendeu? Conheço, tem as igrejas são cheias de gente desse tipo. A igreja são cheias de gente desse tipo, que diz que são crentes,